Oi, gente, tudo bem? Como é que estão? Estudando bastante, acompanhando as videoaulas? Pois bem, essa é a nossa terceira videoaula e a gente vai continuar e finalizar a classificação dos crimes ainda nessa, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela para a gente voltar para os nossos slides, para que a gente possa, então, finalizar esse estudo da classificação dos crimes. Na aula passada, na videoaula passada, a gente finalizou trabalhando os crimes comissivos, omissivos e homicídios próprios e homicídios impróprios, né? Agora a gente vai retomar a classificação dos crimes, falando sobre crimes unissubsistentes e plurissubsistentes, que dizem respeito, essa classificação diz respeito, na verdade, aos atos de execução do crime. Por quê? Se esse crime ele é capaz de se consumar com um único ato executório, eu digo que ele é um crime unissubsistente. Mas se ele é um crime que necessita de 2 ou mais atos para a produção do resultado, aí eu digo que o crime é plurissubsistente. Essa classificação vai dizer a respeito da quantidade de atos necessários para a prática do crime, vai falar sobre a possibilidade de fracionamento da conduta e fracionando-se a conduta, vai falar também necessariamente sobre a possibilidade da tentativa. Ou seja, aquela conduta praticada pela qual se praticou, através da qual se praticou o crime, ela pode ser fracionada? Se sim, se ela pode ser dividida, eu posso falar em tentativa. Mas se a conduta que foi utilizada para a prática daquele crime, aquela que foi desenvolvida na prática daquele crime, ela não pode ser fracionada, eu teria, em tese, que não haveria possibilidade de uma tentativa, porque a tentativa pede justamente o fracionamento da conduta e em algum momento desse fracionamento eu não consegui atingir o resultado pretendido por razões alheias à minha vontade, tá? Então, ele vai também, essa classificação vai ajudar bastante no momento da identificação da possibilidade de tentativa ou não de crimes, porque a gente sabe que há crimes que não admitem a tentativa, a exemplo dos crimes omissivos, né? Se a conduta é um deixar de agir, ou eu deixo ou eu não deixo. Eu não tenho como falar em tentativa nos crimes omissivos próprios. Eu também não tenho como falar em tentativa nos crimes habituais. Então, há crimes que não admitem a tentativa, e essa classificação aqui dos atos executórios, da possibilidade de dividi-los ou não, ela vai incidir justamente e também na questão da definição da tentativa dos crimes. Então, quando é que ele vai ser unissubsistente? Quando eu conseguir praticar o meu crime com a prática de um único ato, de um ato que não se divide. Qual o exemplo que eu tenho de crime unissubsistente? Os crimes contra a honra, e especificamente o crime de injúria. O que é o crime de injúria? É o crime de ofender a dignidade, ofender a, a honra de alguém, o decoro de alguém, imputando a essa pessoa uma conceituação negativa, uma conceituação pejorativa. Vamos dizer que seria xingar alguém, dar a alguém um conceito, uma qualidade depreciativa, negativa. É injúria quando eu chamo alguém, por exemplo, de burro. É injúria quando eu chamo alguém, por exemplo, de prostituta. É injúria quando eu chamo alguém de ladrão. Então, se eu dou um conceito depreciativo, negativo a alguém, na, na intenção de ofender a sua honra, a sua integridade moral,
eu estarei praticando um crime de injúria, que é um dos crimes contra a honra. E aí o crime de injúria é um crime que não admite tentativa, porque ou eu dou ou não essa qualidade, essa condição a essa pessoa. Condição negativa, qualidade negativa, obviamente. Então, ele não admite tentativa, por quê? Porque ele é um crime unissubsistente. Ou eu digo, ou eu não digo. Eu não tenho como dizer pela metade, eu não tenho como dizer e ser impedida de dizer. Então, por isso que ele é um crime chamado de um crime unissubsistente. O crime plurissubsistente é aquele que admite que o seu resultado decorra de duas ou mais ações. A conduta pode ser dividida, a conduta pode ser fracionada. Matar alguém por tiros. E aí eu preciso dar 3, 4, 5 tiros para matar alguém. Matar alguém por facada. Aí eu preciso dar 1, 2, 3 ou 4 facadas na pessoa para que eu possa atingir o meu intento. Então, isso é o que a gente chama de crime plurissubsistente. Eu posso fracionar, dividir a conduta. E fracionando, dividindo a conduta, eu posso dizer que existe tentativa, certo? Essa é a primeira classificação dessa videoaula e a gente agora vai partir para outra classificação, que é a classificação de crimes. Repetir aqui, me parece. Repetir o crime unissubsistente e o plurissubsistente com aqui novamente. Não, desculpe. Aqui eu estou falando de crimes unissubjetivos e plurissubjetivos relativos à participação dos agentes. Vejam, aqui eu tenho o unissubsistente e o plurissubsistente, que diz respeito ao fracionamento das condutas dos atos executórios, e aqui eu tenho os unissubjetivos e os plurissubjetivos, que dizem respeito à quantidade de agentes que participam do crime. Aí eu posso dizer que o meu crime é unissubjetivo quando ele pode ser praticado só por um agente. Ele pede a participação de pelo menos um. Pode haver mais? Pode, mas ele pede que haja pelo menos um. Mais uma vez, o crime de homicídio. Para que eu mate alguém, é preciso que haja mais de uma pessoa? Não. Eu sozinha posso matar o meu desafeto. Mas eu posso matar com a ajuda de alguém? Posso. Eu posso ter participações comigo? Posso sim. Mas o crime pede, no mínimo, pede apenas, na verdade, a participação de um agente. Por isso, ele é um crime unissubjetivo, e a gente também chama isso de concurso eventual de agentes. Mas os crimes também podem ser plurissubjetivos quando eles mesmos exigem mais de um agente para a prática do crime. O próprio tipo exige a participação de mais um agente. Aí a gente tem o que se chama de concurso necessário de agentes. No concurso eventual do crime unissubjetivo, eu posso ter mais de um participante? Posso, mas um só é suficiente. No que a gente chama de concurso necessário dos plurissubjetivos, a gente diz que aquele crime não pode ser participado, não pode ser praticado por um único agente. É obrigatória a participação de mais de um agente para a configuração do crime. Aí aqui eu tenho 2 exemplos bem tradicionais. O crime de rixa, do 137, artigo 137, que diz o seguinte: participar de rixa, salvo para separar os contendores. O que é rixa, minha gente? Rixa não é aquele pega de carro, não, tá? Rixa aqui é briga, aquelas brigas generalizadas, aquelas pessoas que brigam indistintamente entre si.
Isso é rixa. Alguém pode brigar sozinho? Não. Então é preciso, é necessário, é obrigatório para a configuração do crime do 137 que haja a participação de mais de um agente, portanto, concurso necessário. E quando eu falo necessário, leia-se como sinônimo de obrigatório. Outro crime também que pede esse concurso necessário é o crime do 288, chamado hoje de crime de associação criminosa, que, na verdade, até antes da reforma ocorrida em 2013, era o conhecido crime de quadrilha ou bando, quando 4 ou mais pessoas se reuniam para praticar outros crimes. Com a reforma do 213, deixou de ser o nome do crime quadrilha ou bando, passou a ser associação criminosa e o legislador diminuiu uma pessoa desse concurso necessário. Hoje, para a classificação do crime do 288, que pedia 4 pessoas, a gente só tem a obrigatoriedade de 3. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Isso significa dizer que você não precisa cometer outro crime. Vocês se reunirem para organizar a prática de outros crimes já é o crime do 288. Então, eu e mais 2 pessoas queremos começar nesse momento de pandemia a praticar furtos em lojas à noite. E aí a gente se associa, se reúne para organizar como é que nós vamos praticar esses furtos à noite, estabelecer as funções de cada um, enfim, quais as lojas que nós vamos visitar. Só essa nossa reunião para organizar a prática de crimes já configura o crime do 288, ainda que a gente não chegue a praticar os crimes pretendidos. Então, é mais um exemplo de concurso necessário, porque ninguém pode ser condenado pelo crime do 288 se não há participação de, no mínimo, 3 pessoas para a configuração do crime, tá bom? Por isso, concurso necessário. O outro eventual, por quê? Não é obrigatório, mas pode acontecer. Nossa próxima classificação diz respeito a crimes habituais, crimes continuados, crimes progressivos e progressão criminosa. O que é um crime habitual? Habitual é aquele crime que só se configura pela reiteração, pela prática diária daqueles mesmos atos, tá? Diária não é bem o termo, porque eu não preciso praticar diariamente, desde que eu pratique repetidamente, tá? Por exemplo, eu tenho o crime do curandeirismo do artigo 284. O que é o crime de curandeirismo do 284? É basicamente você, sem ser médico, você fazer diagnóstico de doenças, você prescrever medicamentos e usar de gestos, fazer diagnósticos, prescrever medicamentos, ministrar medicamentos e usar gestos, palavras ou qualquer outro meio que o façam passar por pessoa habilitada a fazer a prescrição desses medicamentos ou desses diagnósticos. Por que esse crime é um crime habitual? Diz o 284, exercer o curandeirismo. Qual é o verbo? Exercer. Se você uma vez faz o diagnóstico de alguém, ou você uma vez dá uma medicação a alguém, você pode ser enquadrado no crime de curandeirismo? Não. O curandeirismo pede isso que a gente chama de habitualidade. Você tem que praticar aquela conduta reiteradamente. E quando eu disse que o termo diário era equivocado, foi justamente nesse sentido.
Eu posso fazer atendimento na minha casa toda segunda-feira. Eu posso fazer atendimento no meu escritório toda quinta-feira. Não é diariamente, mas é de uma forma contínua, é de uma forma habitual. Outro crime que se enquadra nessa classificação de crime habitual é a casa de prostituição, que é o crime do artigo 229. Por que a casa de prostituição também entra nessa classificação de crime habitual? Olha só, manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou agente. Verbo manter. Manter pede a habitualidade. Não é você abrir um dia num estabelecimento que funcione e nunca mais abrir. Precisa ser diário todos os dias da semana? Também não. Ele pode funcionar só aos sábados e aos domingos. Ele pode funcionar às sextas e sábados, ou só aos sábados, desde que todo sábado funcione. Perde essa característica da habitualidade. Então, o crime não se consuma com uma única conduta. É preciso que haja reiteração da conduta. E tenho também a classificação do crime chamado de continuado. O que é o crime continuado? E esse aqui, embora eu não tenha colocado aqui, faço essa observação para vocês, o crime continuado é aquela hipótese prevista no artigo 71 do Código Penal, tá bom? Lá eu tenho exatamente o conceito do que é um crime continuado. E o que seria? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes de mesma espécie pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução e outras semelhanças, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Isso significa dizer que, se o sujeito, através de duas ou mais ações ou omissões, ele pratica crimes que se entendem por continuados, como se um fosse a continuação do outro, e há quem diga que o serial killer seria um exemplo de crime continuado, mas há também quem refute essa conceituação. O que a gente tem para falar sobre o continuado é que é isso. Você vai praticar crimes que, pelas suas semelhanças, pela espécie, pelas condições de tempo e lugar, pela maneira de execução, a gente tenha que um é continuado, um é continuação do outro. No serial killer, a gente tem o exemplo daquelas pessoas que têm aquela propensão a matar pessoas com as mesmas características, naquelas mesmas condições. E aí a gente teria o exemplo daquele maníaco do parque lá em São Paulo, que matava mulheres, mas, como eu já disse, há quem refute essa caracterização do serial killer como crime continuado. E o crime continuado não pode ser confundido com o crime progressivo, tá? O crime continuado é uma situação, ele tem a previsão expressa no 71, e é como se o crime subsequente fosse continuidade do crime antecessor. No progressivo, o que eu tenho é o que a gente chama de um crime de passagem. Para que eu pratique um crime, eu tenho que praticar um anterior como meio. Ou seja, eu quero praticar um crime de homicídio. Eu quero atingir, eu quero matar alguém. E matando esse alguém através de facadas ou de tiros, eu tenho anteriormente um crime de lesão corporal. Ou seja, para matar o meu desafeto, eu dou 3 ou 4 facadas nessa pessoa. Antes que ele morra,
Ao atingir a integridade física dele através dessas facadas, eu não estarei cometendo crime de lesão corporal? Sim, eu tenho um crime de lesão corporal como meio para a prática de um crime de homicídio. Então, a isso eu dou o nome de crime progressivo. As lesões corporais aqui serão esse crime de passagem, esse crime necessário para que eu consiga atingir a minha finalidade, para que eu consiga atingir o meu resultado. E aqui só para recordar que princípio que se propõe a solucionar conflitos de normas se aplica. Pensem aí. Na próxima live que nós fizermos, na próxima videoconferência, a gente fala sobre isso aqui, tá bom? Crime progressivo é aquele crime de passagem, é aquele crime meio para se atingir o resultado pretendido. Eu entro à noite sem a permissão do proprietário em um imóvel para praticar furto, subtração. O que eu tenho antes? Uma invasão de domicílio. O crime do 150 para que eu possa praticar, então, o furto do 155. A prática do 150 é um meio para que eu consiga praticar o crime que efetivamente eu queria, que é o crime de furto, tá bom? E tenho também um instituto que a gente chama de progressão criminosa, que não pode ser confundido com um crime progressivo. O que seria essa progressão criminosa? Na progressão criminosa, eu mudo a minha intenção durante os meus atos de execução. Eu mudo o meu ânimo, a minha vontade, o meu intento de agir. Eu queria, por exemplo, só lesionar o meu desafeto. Mas eu estava com tanta raiva dele que depois que eu bati só com a vontade de bater mesmo para causar lesões, eu decidi matá-lo. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma progressão, um aumento da minha intenção delitiva. Eu só queria lesionar e durante as lesões eu mesma resolvi mudar a minha intenção e o meu resultado. Não confundam com um crime pré-ter-doloso que a gente estudou na videoaula anterior. Por quê? Porque o crime pré-ter-doloso, o sujeito quer um resultado menos grave. O dolo dele é esse. Mas, por culpa, ele atinge um resultado mais gravoso. Já aqui no crime, na progressão criminosa, o próprio sujeito muda a sua intenção. Ele queria algo menos grave e depois mudou o intento dele para algo mais grave, nesse exemplo que eu dei, de querer lesionar e depois decidir matar, tá? Progressão criminosa é isso, não confundam com crime progressivo. Outra coisa, a gente também estudou há pouco, na videoaula anterior, a classificação falando sobre crime permanente. Lembram? A gente falou aqui sobre o crime permanente, tá aqui nessa segunda classificaçãozinha, ó. No crime permanente, eu tenho a conduta se renovando, se prolongando no tempo. Eu sequestrei a minha vítima e enquanto eu estou com ela privada da sua liberdade, o meu crime está se renovando. Ele está se consumando novamente a cada minuto. Então, eu tenho uma conduta e eu tenho essa conduta que se prolonga no tempo, essa consumação que se prolonga no tempo. Diferentemente do crime habitual, que pede que eu refaça a minha conduta a cada dia. Então, lá no crime permanente, eu pratico uma única conduta e enquanto eu estiver com a minha vítima sequestrada, a minha conduta vai se renovando automaticamente. Aqui no habitual, não.
No habitual, eu preciso praticar a mesma conduta várias vezes. Então, eu atendo hoje fazendo diagnóstico e ministrando remédios alternativos. Depois, semana que vem, próxima segunda, de novo. Na próxima segunda, de novo. Eu tenho que praticar a mesma conduta várias vezes para a conceituação do crime habitual. No crime continuado, eu não tenho a prática da mesma conduta, eu não vou atingir a mesma finalidade, mas eu tenho, através de uma ação, de mais de uma ação ou de uma omissão, que praticar vários crimes, 2 ou mais crimes da mesma espécie. No habitual, eu estou praticando o mesmo. No permanente, eu estou praticando o mesmo. E no crime progressivo, o que eu tenho é essa caracterização de um crime de passagem e de um crime de meio. Então, tenham bem clara essa distinção entre os crimes habituais, permanentes e continuados e progressivos, porque é bem importante, tá bom? Até porque as consequências são bem distintas. Nossa próxima classificação é a classificação de crimes de ação pública e de ação privada. Quando a gente começou, na primeira videoaula, a gente falou sobre isso aqui, quando a gente fez a distinção entre crimes e contravenções, e eu disse a vocês que a gente ia estudar essa classificação. Então, está aqui a classificação de crimes de ação pública e crimes de ação privada. Primeiro, eu preciso dizer a vocês que os crimes podem ser classificados segundo o modo de proceder com a ação, segundo a titularidade da ação. Serão crimes de ação penal pública quando esses processos se iniciarem através de uma petição que a gente chama de denúncia. E só quem pode denunciar é o Ministério Público. Já os crimes de ação penal privada são aqueles processos que não vão se iniciar através de uma denúncia, mas através de uma queixa-crime. E não é o Ministério Público quem oferece queixa-crime. A titularidade de agir, o direito de agir, já não é do Ministério Público, é da vítima ou do seu representante legal, naturalmente, através de um advogado constituído, particular ou pago pelo Estado. Então, primeira distinção: a ação penal pública se inicia através de uma denúncia de titularidade do Ministério Público. A ação penal privada inicia-se através de uma queixa-crime, e esses termos são muito importantes, de titularidade da vítima ou seu representante legal, através de um advogado constituído, tá bom? As ações penais públicas, elas podem ainda ser subdivididas em ações penais públicas incondicionadas ou ações condicionadas. Ela vai ser incondicionada quando o Ministério Público, tomando conhecimento da ocorrência do crime e da autoria do crime, ele agir, ele denunciar o réu ou os réus sem necessidade do cumprimento de qualquer condição. Tomou conhecimento, o Ministério Público denuncia. Por isso ela é chamada de ação penal pública incondicionada. Já na ação penal pública condicionada, eu tenho também a titularidade do Ministério Público para agir, só que o Ministério Público só pode agir quando ele for autorizado. O Ministério Público, tomando conhecimento da ocorrência e da autoria de um crime, ele não vai poder denunciar a pessoa se ele não for autorizado antes. Por isso que ela é uma ação penal pública condicionada. E o que é essa autorização? É a vítima autorizar o Ministério Público a agir, e a isso a gente dá o nome de representação. Quando a vítima representa, assina o termo de representação, autorizando o Ministério Público, então, a denunciar o seu
agressor. Agressor a qualquer direito, tá? Não só de lesão corporal. E também pode ser condição para ação penal pública condicionada a requisição do ministro da Justiça. Então, eu tenho dois termos bem específicos que vocês não podem confundir. Eu tenho representação, quando eu falo de autorização da vítima, e eu tenho requisição, quando eu falo do ministro da Justiça, por exemplo, envolvendo crimes contra o presidente, tá bom? Então, penal pública pode ser incondicionada quando eu não tenho condições ou pode ser condicionada quando eu tenho condições. E essas condições se constituem em representação da vítima ou seu representante legal, aí a autorização para o Ministério Público agir, ou então requisição do ministro da Justiça. As ações penais também podem ser privadas quando elas se iniciam através de uma queixa-crime de titularidade, como eu já disse, da vítima ou do seu representante legal. Então, o Ministério Público, tomando conhecimento de uma ação privada, ele não vai agir, nem que você autorize, ele vai agir, porque ele não é o titular da ação. Você é quem tem que constituir o seu advogado para fazer processar o seu agressor. Essas ações penais privadas, elas podem ser a ação penal privada propriamente dita, são aquelas ações penais comuns. Elas podem ser também classificadas como ação penal privada personalíssima, e isso significa dizer que só a vítima, não seu representante legal, podem acionar o agressor, podem acionar o réu. Não há possibilidade de ninguém agir pela vítima, apenas ela. Por isso que é chamada de ação penal privada personalíssima. E a gente só tem um exemplo hoje no Código Penal de ação penal privada personalíssima, que é o crime do artigo 236, que fala sobre casamento, está no crime de proteção ao casamento, está no capítulo de crimes que pretendem proteger o casamento, e ele diz o seguinte: induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitado em julgado por sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o outro casamento. Isso significa dizer que o legislador disse que só a vítima do engano é quem pode processar o enganador. Então, está aí um exemplo de ação penal privada personalíssima. E a gente tem também o que se chama de ação penal privada subsidiária, quando a titularidade de ação é do Ministério Público, mas ele não age dentro do prazo que lhe é imputado. Originariamente, a titularidade da ação é do Ministério Público. Ele tem um prazo para agir, mas ele não age. Ele não apresenta a ação. Então, volta para a vítima ou para o seu representante legal o direito de agir. Volta não, vai para a vítima ou seu representante legal o direito de agir. Por isso que ela é subsidiária. Ela só acontece se o Ministério Público não agir. Qual é o caso que eu tenho de ação penal, exemplo que eu tenho de ação penal privada, propriamente dita? Os crimes contra a honra, calúnia, artigo 138, difamação, artigo 139, injúria, artigo 140, e a gente falou até da injúria agora há pouco, na videoaula passada. Então, eu tenho
especificamente aqueles crimes de ação penal privada, propriamente dita, previstos lá no Código Penal, e tem um crime no Código Penal de ação penal privada personalíssima, que é esse que exige que apenas a vítima haja. Se a vítima morrer, o autor do crime ficará impune, porque ninguém pode processá-lo. E na subsidiária, qualquer ação penal pública que o Ministério Público não denuncie o réu ou os réus dentro do prazo que lhe é dado, e aí surge, então, para a vítima o direito de agir. Por isso, subsidiária. Se o MP não age no prazo, aí a vítima pode agir. Mas a questão agora é, dentre esses vários códigos, esses vários artigos, esses vários crimes previstos no Código Penal, como é que eu vou saber a natureza de cada ação? Muito fácil. O 236 é a única hipótese de ação penal privada personalíssima que a gente tem no Código. Já falei para vocês. A subsidiária, inicialmente, é uma ação penal pública que o Ministério Público não age no prazo que é concedido pelo Código de Processo Penal para agir. E as ações penais privadas propriamente ditas? Como é que eu vou estabelecer, como é que eu vou definir se aquele crime é um crime de ação penal privada? Aí você vai ler o tipo penal e lá no tipo penal vai haver uma previsão assim: esse crime só se processa mediante queixa. Se você for lá para os crimes contra a honra 138, 139, 140, você vai ver que lá no 145, no finalzinho da especificação dos crimes contra a honra, vai ter essa previsão. Os crimes desse capítulo, deixa eu achar aqui. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa. Então, se existe a especificação de que aquele crime se processará mediante queixa, o legislador já está deixando bem claro para você que esse crime é um crime de ação penal privada, certo? Se não houver essa especificação, a gente já sabe que o crime não vai ser privado. Só vai ser privado se ele fizer o tipo penal ou as suas disposições gerais seguintes fizer essa previsão da necessidade de queixa. Quando é que ele vai ser pública? Eu tenho que ela vai ser pública condicionada quando o legislador, lá no tipo penal ou em alguma disposição geral referente ao crime, fizer a previsão da necessidade de representação, tá aqui, da vítima, ou requisição do ministro da Justiça. Então, se o próprio tipo penal diz que é preciso representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça, ele está dizendo a você: isso é uma ação penal pública condicionada. E eu tenho também essa previsão ainda nos crimes contra a honra. Veja só, no parágrafo único do artigo 143, procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do 141, na injúria não, 141 nas causas de aumento de pena. Quando o crime for contra o presidente, crime contra a honra contra o presidente da República, por exemplo, eu já não tenho a regra da ação penal privada. Por quê? Porque o legislador disse que, nesse caso, se processa mediante requisição do ministro da Justiça. Então, aqui eu estou trabalhando com a ação penal pública condicionada. Ainda nesse parágrafo único do 145, ele diz que processar-se-á mediante representação do ofendido. Olha o que eu tenho aqui, agora a situação de representação da vítima
nos casos do inciso 2º do artigo 141. Ou seja, quando se tratar de ofensa a funcionário público no exercício da sua função. Então, na mesma especificação de todos os crimes para todos os crimes contra a honra, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho que a regra é que o crime é de ação penal, os crimes são de ação penal privada, por quê? Porque o legislador disse lá no artigo 141 que se processa mediante queixa. Se ele diz que se processa mediante queixa, o crime é de ação penal privada. Mas ele faz no parágrafo único duas ressalvas. Ele diz que vai ser necessária a requisição do ministro da Justiça quando o crime contra a honra envolver o presidente, ou vai ser necessária a representação da vítima ou do seu representante legal quando o crime for praticado contra funcionário público no exercício das suas funções. Então, o próprio legislador vai deixar isso claro para você. Se ele diz que o crime pede queixa, o processo pede queixa, ele já está dizendo a você que é ação penal privada. Se ele diz que o crime pede representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça, ele está dizendo a você que esse crime é um crime de ação penal pública condicionada. E quando é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se o crime é um crime de ação penal pública incondicionada? Você vai saber pelo silêncio. Se o tipo penal não falar sobre a ação no silêncio, a ação é pública incondicionada. Privada pede queixa, condicionada pede representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça, e a incondicionada não pede nada, não diz nada. Se você ler o tipo penal e não houver previsão de ação para ele, aí você já sabe que ele é um crime de ação penal pública incondicionada. A exemplo do crime do 121, a exemplo do crime de homicídio. Você vai ler o crime de homicídio inteirinho, em todos os seus parágrafos, e você não vai encontrar nenhuma especificação sobre o modo de agir, sobre a ação. E no silêncio, como eu já disse, não havendo previsão sobre necessidade de queixa, de representação ou de requisição, a ação será pública incondicionada. Ok? Espero que tenha ficado claro. E agora, a última classificação para a gente encerrar e na próxima videoaula já começar com o conceito de crime para entrarmos na teoria do crime propriamente dita. A gente vai falar agora sobre crime impossível, delito putativo e crime falho. O que é um crime impossível, minha gente? A gente sabe que o crime são aquelas infrações que fazem previsão de pena de reclusão ou de detenção, né? Em regra, a gente tem do 121 até o final do Código Penal a especificação de crimes além daqueles previstos na legislação especial. Eu tenho, por exemplo, o crime de homicídio, que é o que a gente vem trabalhando desde o início, batendo bastante nele, que é o crime do 121. E é o crime do 121? Matar alguém. Ótimo. O que é o crime impossível? Esse crime impossível eu esqueci de colocar aí, mas chamo a atenção de vocês para dizer que a previsão legal dele está no artigo 17 do Código Penal. Nós estudamos o 14, falando de dolosos, falando de tentativa e consumação. Nós estudamos o 18 falando de crimes dolosos e culposos, o 19 falando sobre crimes préter-dolosos e agora o 17 falando sobre crime impossível. O que é o crime impossível? É aquele crime, aquela conduta tipificada lá no Código Penal que, embora eu a pratique, eu não vou responder pelo crime em duas condições, por duas condições ou em duas situações. Quando houver impropriedade absoluta do objeto ou quando houver impropriedade absoluta do meio.
aliás, impropriedade do objeto e ineficiência do meio. Cadê? 17. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar o crime. Ele está dizendo aqui que o resultado não vai ser alcançado. E você também não responde pela tentativa nas seguintes situações. Quando houver impropriedade absoluta do objeto. Veja só, o objeto é o bem jurídico tutelado. O que é que eu tenho no homicídio? Qual é o meu bem jurídico tutelado? A vida. O homicídio pretende preservar, proteger a vida. Eu posso, querendo matar alguém, imaginando que essa pessoa esteja viva, deitada em algum lugar dormindo, atirar contra ela e depois um laudo vai vir e vai dizer, olha, quando ela recebeu os tiros, ela já estava morta em decorrência de um ataque cardíaco. Eu matei esse sujeito? Não, eu não produzi a morte desse sujeito. Mas eu atirei pretendendo a produção desse resultado? Sim. Eu vou responder pela tentativa, já que eu não produzi o resultado? Não. Aí é onde entra essa configuração do crime impossível. Por quê? Eu não posso responder sequer pela tentativa, porque o objeto que eu pretendia atingir era impróprio. Ou seja, eu não posso matar alguém que está morto. Consequência disso é, eu não respondo por crime algum, nem mesmo tentado. Por quê? Porque o meu objeto era absolutamente impróprio, não havia vida a ser retirada. E o homicídio pede que se retire a vida extrauterina do ser humano. Então, essa é a consequência do crime impossível. Embora eu pratique todos os atos de execução para alcançar aquele resultado pretendido, eu não vou responder pelo crime, sequer pela forma tentada, porque o objeto que eu pretendia atingir, ele é impróprio. Só o objeto? Não. O crime impossível do 17 fala também na ineficiência do meio. Olha só, eu quero matar alguém envenenado. E aí eu pego uma colherinha de adoçante, pensando que é veneno, coloco num suco e dou para essa pessoa. Não sendo diabética, obviamente, ela não vai morrer porque eu coloquei o adoçante nesse suco que eu dei a ela. Eu vou responder por tentativa de homicídio. Eu quis matá-la, eu pratiquei atos de execução. Eu vou responder pela tentativa de homicídio? Não. Por quê? Porque o meio que eu escolhi para praticar o meu homicídio é absolutamente ineficaz. Então, haverá crime impossível sempre que, pela impropriedade absoluta do objeto, o bem que eu queria atingir não pode ser atingido, ou por ineficiência absoluta do meio, o meio que eu elegi para atingir aquele objeto é ineficiente absolutamente, não haverá o crime. Não haverá o crime, não. Na verdade, o estabelecimento do 17 é de que você não vai ser punido pelo crime sequer pela forma tentada. Então, esse é o crime impossível e a sua consequência é que o sujeito não vai responder pelo crime que ele pretendia praticar, nem mesmo na forma tentada. E o que é o delito putativo? Delito é a infração, é o crime, na verdade. E putativo é sinônimo de imaginário. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um crime imaginário.
O sujeito pratica uma conduta pensando que ela é criminosa, ele quer praticar aquele crime, só que aquela conduta não é criminosa. O que é que a gente poderia falar sobre isso? O crime de adultério. A gente sabe, porque nós já falamos em aula, que o crime de adultério foi revogado do Código Penal, salvo engano, em 2009. Então, não existe mais o crime de adultério. Alguém achando que ele ainda existe e querendo exercer esse seu espírito criminoso, pratica a conduta justamente na intenção de praticar o crime. Só que aquela conduta já não é mais criminosa. O que é que eu tenho aqui? Um delito putativo, um crime imaginário. Consequência jurídica, nenhuma punição. Pelo princípio da legalidade, eu não posso punir alguém por uma conduta que não é tipificada anteriormente à prática dela. E, por fim, a gente tem o que se chama de crime falho, que também é chamado de tentativa perfeita ou tentativa acabada. O que acontece aqui, gente? O sujeito pratica todos os atos que ele entende necessários para a consumação do crime, mas o resultado não ocorre por razões alheias à sua vontade. O que eu tenho aqui no crime falho? Eu quero matar alguém, eu pego a minha arma, disparo 3 tiros. O sujeito cai pela gravidade das lesões. Eu imagino que ele vai morrer e por isso não seja necessário que eu efetue novos tiros. E aí eu vou embora. Quando eu vou embora, o sujeito é socorrido sem que eu veja e ele é salvo. Olha só, eu pratiquei todos os atos necessários para a consumação, mas por razões alheias à minha vontade, esse sujeito não morreu. Aí aqui eu tenho o que a gente chama de crime falho. Por que há uma distinção aqui com a entre esse e a tentativa que a gente já estudou? Porque aqui eu não fui impedida durante os atos de execução de continuar. Eu mesma parei, mas não parei porque me arrependi do crime. Parei porque achei que tudo que deveria ser feito foi feito. Eu achei que ele morreria daquelas lesões, mas ele não morreu. A isso eu dou o nome de crime falho, que também pode ser chamado de tentativa perfeita ou acabada. Como eu disse a vocês, minha gente, há muito mais classificações na doutrina, tá? Rogério Greco faz inúmeras classificações, Rogério Sanches também traz muitas classificações. Eu acho que Capês não traz, ou se traz muito poucas classificações, mas não é necessário que a gente estude tantas. É bom que se leia, se puder, em casa, mas na verdade a gente não vai perder tempo com tanta classificação, porque a gente tem outras coisas mais importantes para estudar e o tempo é curto. Na verdade, se for para falar detalhadamente sobre culpa, sobre dolo, vocês vão ver que há uma enormidade ainda de coisas para se falar sobre tentativa e consumação também. As doutrinas trazem esse assunto muito mais detalhado, mas pelo pouco tempo que a gente tem, não é só pela condição da pandemia, se as aulas fossem presenciais, assim o seria também. E aí a gente vai dando essa noção, esse norte, para que vocês, querendo, vão aprofundando essa classificação, aprofundando, na verdade, todos os estudos propostos por todos os professores de todas as disciplinas. Então, a gente finaliza aqui a questão da classificação, lembrando que há muitas outras, e na próxima aula a gente vai começar, na próxima videoaula, a gente vai começar a trabalhar o conceito de crime, falando sobre crime material, sobre crime formal, que na verdade a gente até já falou sobre isso naquela parte inicial, e falando finalmente sobre o conceito de crime analítico,
conceito analítico de crime, porque o crime pode ser estudado sob o conceito formal, sob o conceito material ou sob o conceito analítico. E é isso que a gente vai estudar, estabelecendo qual é o conceito adotado pelo Código Penal e estabelecendo também a questão das teorias tripartida ou bipartida, se adotadas pelo Código Penal, para poder começarmos a estudar, então, os elementos do crime, que são o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. Então, a gente finaliza e na próxima aula a gente retoma com essa classificação, não, essa conceituação de crime, que é onde a gente vai começar efetivamente o estudo da teoria do crime. Tá bom? Para mim é noite, boa noite e bons estudos.